existe nada melhor do que estar diante de Deus. Pode o mundo se abalar, seguro estou em ti, seguro estou em ti. Tudo foi criado por ti, nós também pra teu louvor. Quero sempre te exaltar, pois és fiel a mim, pois tu és fiel a mim. Bom é estar te servindo, com compromisso contigo. Nada vai nos separar do teu amor, Jesus. Bom é estar te servindo, com compromisso contigo. Nada vai nos separar do teu amor, Jesus. Nada vai nos separar do teu amor, Jesus. Convite à adoração para louvarmos e bendizemos ao Senhor nesta manhã. Salmo 92, versículos 1 a 5. Vamos colocar-nos em pé, vamos a uma só voz, dar graças ao Senhor. Vamos ler juntos este convite para louvar ao Senhor. Leiamos todos juntos. Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo. 92, leiamos todos juntos. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade, com instrumentos de 10 cordas, com saltério e com a solenidade da harpa. Pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes, Senhor, são as tuas obras, os teus pensamentos, que profundos. Vamos continuar adorando, louvando ao nome do Senhor, entoando cânticos espirituais com a equipe Vida em Voz. Bom dia, irmãos. Bom nós estarmos aqui na casa do Senhor, nessa manhã, mais uma vez. Esse primeiro cântico, ele fala que o nosso Deus, que é todo-poderoso, que é santo, totalmente digno de toda adoração, esse Deus está presente no nosso meio. E nós sempre precisamos nos lembrar que o momento de louvor é um momento de nós pensarmos no Senhor, é um momento de nós estarmos aqui conscientes dessa presença do Senhor, de que Ele está no nosso meio, que Ele nos ama e que nós devemos tudo a Ele. Nós viemos para adorar o Senhor, vim para adorar-te. Luz das nações que dissipa as trevas, abre os meus olhos pra ver. Lindo tu és, eu só quero adorar-te, dar os meus dias pra ti. Para adorar-te. Vim para
Esta canção é só para ti. Tu és o motivo primeiro do meu louvor, da adoração, do meu amor mais sincero. Levanto minhas mãos no santuário, elevo minha voz para cantar de toda a tua glória e majestade e graça que me fazem declarar: Tu és o meu Senhor, és o meu Rei, a teus pés estou, ó Deus. Eu quero te servir com o que eu sou, com adorador. Tu és o meu Senhor, és o meu Rei, a teus pés estou, prostrado, ó Deus. Eu quero te servir com o que eu sou, com adorador. Vamos no início. Esta canção é só para ti. Tu és o motivo primeiro do meu louvor, da adoração, do meu amor mais sincero. Levanto minhas mãos no santuário, elevo minha voz para cantar de toda a tua glória e majestade e graça que me fazem declarar: Tu és o meu Senhor, és o meu Rei, a teus pés estou, prostrado, ó Deus. Eu quero te servir com o que eu sou, como adorador. Tu és o meu Senhor, és o meu Rei, a teus pés estou, prostrado, ó Deus. Eu quero te servir com o que eu sou, como adorador. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu Filho tenho livre acesso a ti, pois me fez chegar aos teus pés, me humilhar diante de ti. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu Filho tenho livre acesso a ti, pois me fez chegar aos teus pés, me humilhar diante de ti. Deixa teu rio passar em minha vida e curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz em mim o teu querer. Deixa teu rio passar em minha vida e curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus,
Senhor, és o motivo maior do nosso encontro, o motivo primeiro, primordial, a razão de estarmos aqui nesta manhã, para adorar-te em espírito e em verdade. E queremos realmente que o Senhor transborde em nós o teu rio de amor, de paz, de consolação, de conforto, renovando, ó Deus, a nossa vida, o nosso coração totalmente transbordado da tua presença, da tua graça. Acolhe, ó Deus, os nossos louvores, acolhe, ó Deus, a dedicação do nosso coração. Não estamos apenas exprimindo canções, hinos, estamos dedicando a nossa vida no altar de graça, na certeza de que o Senhor há de aperfeiçoar o nosso louvor e há de ser sempre engrandecido e glorificado. Em nome e por amor do Senhor Jesus. Amém. Vamos sentar. Só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Doce nome que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. De ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Que doce nome que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Jesus, que doce nome que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. Que o doce nome de Jesus esteja não apenas nos seus lábios, mas esteja acalentando o seu coração. Ele é capaz de dar ao homem a salvação. Nós queremos saudar a todos na bondade, no amor, na graça de Jesus,
Todos sois bem-vindos. Esta é a casa do Senhor, casa do Pai. Todos nós nos acolhe de maneira fraternal, nosso carinho especial para com os queridos visitantes. Hoje nós temos uma equipe internacional nos visitando, na companhia do reverendo Fernando Dantas, que será o pregador deste culto. Esta equipe veio da Espanha, mas não são apenas espanhóis, né? Tem americano, tem canadense, tem até baiano, né? Baiano é uma outra nação. Quem que é a baiana aqui? Ô, gente, que beleza, né? Mas, e também temos missionários que estão acompanhados da irmã Beata. Eu queria que todos esses missionários colocassem em pé, depois o Fernando vai apresentar melhor o ministério de todos eles. E quem está aqui pela primeira vez também, coloque-se em pé, para nós podermos brindá-los também, saudá-los nessa lá atrás tem gente, aqui na frente, filho de um querido pastor. Eu estou vendo ali o reverendo Célio e a Núbia, meus queridos afilhados. Deus abençoe, obrigado pela presença aqui, não é a primeira vez que estão conosco. Podem assentar-se, depois o reverendo Fernando vai presbítero. Nós queremos dizer aos irmãos que estamos ainda nesse ritmo das férias escolares, os trabalhos funcionam normalmente, os nossos cultos dominicais, a escola dominical está num regime de classe conjunta, as reuniões da semana também funcionam, menos os núcleos familiares. Mas o presbítero Pedro tem um recado importante para nos dar aqui, já em preparação para o Ministério de Núcleos, que já vai começar, e nós vamos colher aqui as informações importantes que o nosso irmão tem para dar. Bom dia a todos. Na verdade, estamos em férias escolares, mas eu entrei em pânico ontem quando alguém me contou que já estão vendendo ovos de Páscoa no supermercado. Então daí disse, não tem jeito, eu tenho que pedir socorro para o pastor e temos que passar os primeiros recados, porque senão já acontece a Páscoa e pelo menos o comércio quer que ela aconteça rapidinho, né? Muito bem, eu penso que todos têm acompanhado e já aprenderam que no nosso boletim semanal aparece o tema do ano. O tema do nosso ano é Comunidade Modelo e o do bimestre, Comunidade Discipuladora. E o texto que invariavelmente o pastor reverendo Juarez escreve para todas as semanas é o texto base para o nosso estudo, e assim continuará sendo. Dentro deste contexto, nós fizemos, durante estes últimos dias, 2 chamadas por meio de mensagens eletrônicas. Uma para coordenadores de núcleos familiares. Deixa-me perguntar, há coordenadores de núcleos familiares aqui no nosso auditório? Poderiam levantar a mão? Puxa, que pena, tem poucos. Provavelmente foram os que responderam. Porque nós temos mais de 30 núcleos e eu tive menos de 15 respostas. Então, eu preciso dessas respostas, Sônia e eu precisamos dessas respostas para que a gente possa trabalhar as informações. Da mesma forma, nós mandamos uma outra mensagem muito parecida, mas diferente na sua essência, para preletores. Há preletores aqui na plateia? Puxa vida, estão com medo de dizer que são preletores só porque eu vou dizer que tem 76 nomes e só 14 responderam. Então, está mais difícil ainda. Nós precisamos saber com quem podemos contar, até pela razão que a administração da agenda é uma lide entre coordenador e preletor. A coordenação geral não vai designar ninguém para que nenhum núcleo receba alguém que de repente não gostaria de receber. Eu acho que isso não deve acontecer, mas, como diria aquele gringo nervoso, just in case, né? Então a gente evita de fazer isso. Muito bem. Peço socorro a vocês todos, coordenadores, preletores, que respondam às mensagens que lhes foram enviadas. Aqueles que por acaso não receberam, por favor, podem bater com toda a força. Eu vou aguardar lá na saída e espero que briguem comigo e eu vou estar pronto para apanhar, não tem problema. Sobre datas,
dia 27 de fevereiro, quarta-feira, a última quarta-feira do mês de fevereiro, é o dia do culto de abertura. Aquele culto em que nós apresentamos a programação, e nesse não tem ágape, portanto, nenhum coordenador de núcleo precisa ficar preocupado em que tipo de salgado ou doce tem que trazer. É abertura. No fechamento, sim. Muito bem. De 4 a 8 de março, primeira semana, até 17 a 21 de junho, última semana, desculpem, serão 16 semanas nos lares ou nos locais designados. E no dia 26 de junho, de novo uma quarta-feira, o encerramento do primeiro semestre, já com a proposta do segundo semestre. Os coordenadores receberam já a proposta completa até dezembro. Dia 26 de junho, então, na quarta-feira, faremos um culto de encerramento com o ágape. Daí sim, os coordenadores têm que se lembrar que tem que trazer ou um prato de doces ou um prato de salgado. Finalmente, sobre as datas, nós vamos realizar ainda no mês de fevereiro 2 jornadas que nós chamamos de treinamento revitalização. Na noite da terça-feira, dia 19 de fevereiro, nós estaremos conclamando os coordenadores para uma noite de conversa, uma noite de aproximação, para que todas as dificuldades que cada um possa ter sejam divididas entre todos. Isso é uma terça-feira. Na quinta-feira, dia 21, estaremos chamando os preletores. Há muitos coordenadores que são preletores. Que bênção! Vão poder estar conosco 2 vezes. Mais que isto, no dia 13 de abril, um sábado, nós vamos fazer a primeira reunião de reavaliação dos nossos trabalhos, um café da manhã. Ainda vamos completar a programação, certo, pastor Carlos? E a segunda de reavaliação, no dia 1º de junho, um sábado, um pouquinho antes de terminar as atividades do semestre. Com isso, então, nós pretendemos que possamos estar servindo ao nosso Deus, todos nós, que afinal de contas esse trabalho não é para qualquer um de nós, mas sim para engrandecer e bendizer o nome de nosso Deus. Obrigado. Ato contínuo do nosso culto, abra sua Bíblia comigo em Miqueias 7, 18 a 20. O presidente da República faz alguns atos que não deveria fazer. Para esconder a situação, ele corrompe alguns juízes, e tudo isso patrocinado por um empresário muito rico. Onde está isso? No livro de Miqueias, não é no Brasil. Preste atenção. No capítulo 7, versículos de 1 a 7, você encontra exatamente isso. Quando o profeta começa a falar que não existem mais homens piedosos sobre a face da terra, não há um só que faça o bem. Verso 3, ele diz assim: o príncipe exige condenação, e para isso o juiz aceita suborno. Aquele empresário grande fala dos seus maus desejos da sua alma, e todos eles se macomunam para realizar a tal trama. Miqueias, lá atrás, no passado, falava desses atos. Agora, isso ele aponta lá nos seus dias, nos dias passados, até hoje, para dizer que todos nós somos pecadores, dos maiores aos menores. E ele não poupa ninguém quando ele diz assim: o filho despreza o pai, a filha se rebela contra a mãe, a nora briga com a sogra, e os inimigos do homem são os da sua própria casa. Miqueias 7:6. Quando ele esparrama toda essa arsenal de coisas, mostrando a pecaminosidade do homem, ele aponta um fator: a graça de Deus é que nos trata com misericórdia e perdão. Por isso nós vamos ler o capítulo 7, 18 a 20, texto que foi separado para nossa reflexão espiritual. Leiamos juntos. Quem, ó Deus, é semelhante a ti,
que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança, o Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades, lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Mostrarás a Jacó a fidelidade e a Abraão a misericórdia, as quais juraste a nossos pais desde os dias antigos. Tenhamos um tempo de oração silenciosa, regado pela inspiração do Vida em Voz. Ensina-me a amar, mesmo quando só há ódio ao meu redor. Ensina-me a dar, mesmo quando não há nada a receber. Ensina-me a aceitar tudo que tens preparado para mim, confiando que tudo está nas tuas mãos e que tudo vem de ti, Jesus. Sede de te conhecer melhor, cada dia mais vontade de estar ao teu redor, escutando o teu falar, sentindo o teu amor, vivendo junto a ti, Senhor. Dia mais vontade de estar ao teu redor, escutando o teu falar, sentindo o teu amor, vivendo junto a ti, Senhor, vivendo junto a ti, Senhor. Assim como Miqueias, Senhor, queremos também expressar, ó Deus, a nossa fé, dizendo que nós também olharemos para o Senhor e esperaremos no Deus da nossa salvação. O nosso Deus nos ouvirá. Ouve, Senhor, o nosso clamor a despeito, Senhor,
da nossa pecaminosidade, houve pelos méritos de Jesus, por teu Filho, que, ó Deus, na cruz do Calvário restabeleceu, religou no Senhor a tua presença. Nós te pedimos isso nessa hora, seja misericordioso. Não há um justo sequer neste lugar, em lugar nenhum deste planeta. Nós necessitamos, ó Deus, reconhecermos e tratarmos conosco mesmo das coisas como precisam ser tratadas, na percepção, ó Deus, de que se não for o Senhor, se as tuas misericórdias não se renovarem sobre nós, há muito já estaríamos destruídos. Te pedimos, ó Deus, esta graça, em nome de Cristo Jesus, que como família da fé nos irmanou, ensinando-nos a orar, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder. Amém. Queremos chamar o casal Beath e Victor, um casal hispano-canadense, para entoar um cântico. Eles fazem parte da equipe que está nos visitando esta semana. For thou, O Lord, art high above all the earth. Thou art exalted far above all gods. For thou, O Lord, art high above all the earth. Thou art exalted far above all gods. And I exalt thee, I exalt thee, I exalt thee, O Lord, I exalt thee, I exalt thee, I exalt thee, O Lord. For thou, O Lord, art high above all the earth. Thou art exalted far above all gods. And I exalt
oh Lord. Bom dia, irmãos. Dando continuidade ao nosso culto, vamos nos preparar para o ofertório e dízimos, fazendo a leitura de Provérbios 3, 9 a 10. Leamos todos juntos. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Esse momento é mais um momento de privilégio que nós temos de estarmos aqui na casa do Senhor. Nós temos o privilégio de sermos chamados pelo Senhor para vir louvar e adorar e estarmos na casa dele para nos redimirmos dos nossos pecados e para estarmos nos alimentando da palavra dele. E esse é mais um momento, porque Deus não precisa de nada, nós precisamos dele. Nós somos totalmente dependentes de Deus, sem ele nada podemos, nada fazemos. E agora, chamando nossos irmãos diáconos para fazer o recolhimento das ofertas e dos dízimos, nós vamos cantar o hino 63, as muitas bênçãos. Desalento julgas tudo vão, quantas muitas bênçãos dizes de uma vez, e verás surpresos quanto Deus já fez. Quantas bênçãos diz e quantas são recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpresos quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas, triste é teu lidar, é a cruz pesada que tens que levar, quantas muitas bênçãos logo exultarás, e fortalecido tudo vencerás. Quantas bênçãos diz e quantas são recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpresos quanto Deus já fez. Quando vires outros com seu ouro e bens, lembra que tesouros prometidos tens, poderão comprar a mansão celeste que vais habitar. Quantas bênçãos diz e quantas são recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpresos quanto Deus já fez. As crianças podem vir à frente. Ficarem em pé, por favor. Não desanimes, Deus virá por ti, seu divino auxílio minorando o mal, te dará consolo, galardão final. Quantas bênçãos diz e quantas são recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpresos quanto Deus já fez. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te render graças, louvar o teu santo nome, agradecidos, Pai, pelo privilégio, porque tu nos trouxeste à tua casa. Trouxeste à tua casa para que possamos te louvar, exaltar o teu santo nome, que só tu és digno de todo louvor, toda honra e toda glória. Obrigado, Pai, pelos dízimos e ofertas aqui trazidos à tua casa, Pai. Sabemos ainda que é muito pouco pelo muito que faz em nossas vidas e pelas graças e bênçãos que tem derramado em nossas vidas, Pai. Mas que esses recursos possam ser bem administrados e que eles possam ser multiplicados para a honra e glória do teu santo nome. Nesse momento também queremos te pedir pela tua palavra que vamos receber, Pai, pelas crianças que vão ao seu culto infantil, para que todos estejamos com nossos corações abertos e saiamos daqui um pouco melhor do que quando entramos, Pai. Em nome do teu Filho amado e pelo sangue poderoso de Jesus. Amém. Podem sentar.
pregador convidado desta manhã é o reverendo Fernando Dantas, querido amigo desta igreja, por aqui esteve conosco durante vários anos, depois foi chamado para um ministério internacional na Espanha, e onde se encontra juntamente com a sua família. Foi o hospedeiro do Ministério Oxigênio em tempos recentes, quando lá pôde também nos ajudar em todo o trabalho que fizemos, e vem passar alguns dias aqui no Brasil, nos dar o privilégio de estar conosco nesta manhã. Amanhã já está retornando lá para a Espanha, mas vai deixar a equipe aí, né? Então vamos passar a palavra ao reverendo Fernando com muita alegria. Bom dia a todos, graça e paz. É uma alegria estar aqui nessa manhã. Nós trouxemos essa equipe, uma equipe que está fazendo um curso. São jovens, a maioria com 18 anos, e eles estão fazendo um curso de treinamento, discipulado na nossa base lá em Madrid. E como parte desse curso, nós temos um período onde a gente faz a parte prática. E nós levamos eles para ter uma experiência transcultural, para poder assim aprender mais da cultura e também abençoar essa cultura. Nós chegamos no dia 1º, passamos o ano novo em viagem, e chegamos em São Paulo, e fomos para São José dos Campos, passamos 9 dias lá em São José dos Campos, trabalhando com diferentes ministérios da igreja lá, com orfanatos, creches, trabalhos com moradores de rua. De lá, nós fomos para Dourados, no Mato Grosso do Sul, e eles experimentaram a terra vermelha, o tereré, não gostaram do tereré, mas tiveram uma experiência muito boa também. Fomos visitar a Missão Kaiowá, estivemos no hospital, e foi um tempo muito bom que nós passamos lá em Dourados. De lá nós viemos para Curitiba. Eu assustei eles dizendo que em Dourados estaria um calor infernal. Chegou lá, estava um clima gostoso, e disse para ele que verão em Curitiba não tinha problema, e chega aqui, tiveram que tirar algumas mangas compridas. Mas é assim mesmo, esse é o choque cultural que nós experimentamos durante esse curso. Então é um privilégio, eles foram agora para estar com as crianças, para fazer um trabalho com eles. Hoje à noite nós estaremos Capão da Embuia, e eu volto para a Espanha, e eles continuam, vão estar na colônia de férias do lar, e é uma benção, eles estão encantados, estão felizes, amaram o Brasil, e nós ficamos felizes de poder dar para eles essa experiência. Foi o motivo da minha vinda para o Brasil, até porque no meio do ano nós estivemos aqui com a família, e essa vinda foi somente mesmo para ter um tempo com essa equipe de prático da escola deles. Como todos sabem, na Espanha, nas notícias nós vemos que na Espanha nós estamos vivendo uma crise econômica muito forte. É uma crise que começou alguns anos atrás, que começou nos Estados Unidos, afetou a Europa, mas os países que ainda estão tendo muitas dificuldades para poder se levantar são os países do sul da Espanha, do sul da Europa, desculpe. A Espanha, Portugal, Itália, Grécia, são países que têm realmente passado tempos difíceis. Na Espanha, 25% da população ativa está desempregada, e a maioria deles são jovens. Isso faz com que a delinquência aumente, e muitas dificuldades se vê no país por causa disso. Pessoas perdendo suas casas, e nós vemos que os economistas e muitos especialistas dizem: isso aí é porque o país não soube trabalhar essa parte da economia, isso é porque as famílias, e dão muitos motivos pelos quais a Espanha está passando por esse período. Mas eu acredito que tem um fator muito maior por detrás de tudo isso, e é um fator moral, é um fator que não se fala muito na mídia, não se fala nas rádios, é o fator que a crise que nós estamos enfrentando é o fator moral. É quando a gente negocia as coisas espirituais pelas carnais, a gente troca os valores. Verdade absoluta já não há naquela região. Para eles, o relativismo veio trocar o que era antes absoluto. A verdade tua pode funcionar para você, mas para mim pode ser diferente. E tudo isso a gente vê que vai crescendo nas famílias, nos colégios, e de repente a gente começa a ver alguns resultados e perguntamos por quê. Os filhos já não respeitam seus pais. Na escola, os professores hoje estão passando tempos muito difíceis porque não podem, às vezes, nem corrigir um aluno, porque os pais vêm e podem denunciar. A custódia de crianças tem sido tirada porque pais bateram nos filhos. E os filhos mesmo ligaram para a polícia dizendo que eu fui espancado.
Antigamente uma chinelada não era espancamento, não é? Quando as havaianas não eram famosas, não é verdade? Hoje ela está em todo mundo, mas são coisas que nós percebemos que muitas vezes acontecem na sociedade. Mas sabe uma coisa? O que mais me preocupa não é o que está acontecendo tanto em pessoas que não conhecem a Deus, em pessoas que estão caminhando como ovelhas perdidas. O que mais me preocupa são aqueles que conhecem a palavra de Deus, que têm a verdade, que têm a Bíblia em suas mãos, inclusive frequenta os cultos. Aí é onde eu fico preocupado, é onde eu penso, o que está acontecendo? Será que isso está também acontecendo dentro da igreja? Será que essa troca de valores está sendo feita aqui também? E eu começo a perceber que sim. Quando eu converso com algumas pessoas, quando eu conheço a situação e a realidade de algumas pessoas, eu tenho visto que essa troca de valores tem entrado na igreja. E nós temos permitido. Se alguns de vocês assistiram aquele filme Corajosos, um filme evangélico, muito bom. Existe um momento onde uma pessoa que conseguiu um trabalho numa fábrica, o chefe o chamou na sua sala e disse: nós queremos te dar uma responsabilidade maior, você vai ser supervisor. Só que nessa posição nós vamos precisar de algumas coisas. Por exemplo, quando chegar um carregamento com 7 caixas, você vai anotar somente 6. Não anote as 7. E ele falou, mas eu vou receber 7? Como que eu vou anotar 6? O chefe olhou para ele e falou, porque eu estou dizendo para você anotar 6. Você é da equipe, não é? Você é um dos nossos, não é? E ele, preocupado, disse, eu não sei, mas... Ele falou, você vai para casa, você pensa, amanhã de manhã você volta e a gente finaliza essa conversa e você me diz se você aceita o teu posto de trabalho ou não. Ele voltou para casa, conversou com a esposa ficou um pouco temerosa, porque disse, se você não aceitar, você vai ser mandado embora, e nós vamos ter dificuldade para pagar o aluguel, para dar alimentação para a nossa família, para nossas crianças. E ele falou, eu sei, mas eu não posso fazer isso, é errado. E nesse dilema ele voltou ao trabalho no dia seguinte, e ele entrou na sala do seu chefe, e o seu chefe disse, bom dia, você pensou na proposta que eu te fiz? Ele disse, eu pensei, eu agradeço muito, porque o Senhor confiou em mim para me dar essa posição no trabalho, mas infelizmente eu não vou poder aceitar, porque isso vai contra os meus valores, contra os meus princípios. E esse chefe olhou para ele e disse assim, você sabe o que você está fazendo? Você sabe que você pode perder o teu trabalho por causa disso? E ele disse, eu sei, mas eu não posso negociar a minha integridade. Ele saiu, quando estava chegando na porta, o chefe falou, volte por favor, sente-se uma vez mais. E ele se sentou e o chefe disse, eu quero te colocar como supervisor, porque você é a 7ª pessoa que eu chamei na minha sala e fiz essa proposta. E todos eles aceitaram fazer o que eu tinha dito. E eu não posso colocar alguém nessa posição que eu não tenha a confiança de que é uma pessoa íntegra e honesta. Meus irmãos, quando nós honramos a Deus e fazemos as coisas como Deus manda, Ele nos abençoa. Agora a resposta pode não vir automaticamente. Pode ser que aquela pessoa fosse mandada embora, mas ele ia ser mandado embora com a cabeça levantada dizendo, eu fiz o que eu tinha que fazer. Eu gostaria de compartilhar nessa manhã um texto da palavra que fala sobre isso, em Gênesis 25, do 27 ao 34. É um texto conhecido, fala sobre Jacó e Esaú. Talvez já escutamos muitas mensagens sobre isso, mas o meu enfoque nessa manhã, que eu gostaria de dar realmente, é sobre a negociação que temos diariamente, dando o espiritual para receber o carnal, renunciando os nossos valores para abraçar os valores do mundo. Cresceram os meninos e Esaú tornou-se perito caçador, homem de campo, mas Jacó homem sossegado, que habitava em tendas. Isaque amava Esaú porque comia da sua caça, mas Rebeca amava Jacó. Jacó havia feito um guisado quando Esaú chegou do campo, muito cansado, e disse Esaú a Jacó, deixa-me, peço-te, comer deste guisado vermelho, porque estou muito cansado. Por isso se chamou Edom. Respondeu Jacó, vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Então replicou Esaú, eis que estou a ponto de morrer, logo, para que me servirá o direito de primogenitura? Ao que disse Jacó, jura-me primeiro, jurou-lhe, pois, e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Jacó deu a Esaú pão e o guisado de lentilhas,
e ele comeu e bebeu, e levantando-se, seguiu o seu caminho. Assim desprezou Esaú o direito da primogenitura. Texto conhecido. E nós analisamos esse texto e não entendemos como que Esaú, por um prato de lentilha, se fosse uma picanha, não é verdade? A baiana, a Sasha, que está conosco na equipe, ela diria, se fosse um acarajé, não é? Mas lentilha. Na Espanha se come muito lentejas, né, que eles chamam. E ele trocou realmente. A gente sabe a história de Jacó, sabe que ele era trapaceiro, sabe que ele gostava de fazer uns negócios meio diferentes, até porque a gente sabe que na palavra diz que ele já iria ser. Mas ele tentou fazer o negócio pelas mãos dele. E eu gostaria de compartilhar alguns pontos desse texto que vai nos ajudar, acredito, nessa manhã. E o primeiro que eu gostaria de compartilhar é que nós não podemos permitir que o nosso interesse pessoal esteja acima das coisas espirituais. O texto diz: então disse Esaú a Jacó, deixa-me, peço de comer desse guisado vermelho, porque estou muito cansado. Jacó deu, ele não se importou com nada, porque ele estava cansado, ele estava com fome, e o pessoal dele, a necessidade dele momentânea, fez com que ele trocasse algo eterno com o irmão. Ele tinha razão. Nós muitas vezes, às vezes, mas eu também mereço, eu também sou filho de Deus, é um ditado que nós usamos. Muitas situações e circunstâncias que nós vemos nas nossas vidas, às vezes nós temos irmãos na fé que nos dizem, poxa, mas é realmente difícil, se eu fosse você eu faria o mesmo. Todos aqui conhecem o missionário Ronaldo Lidório. Ele contou uma vez uma situação aonde ele se apresentou ali diante de alguns irmãos e conversando, o irmão se acercou e disse, meu irmão, você é uma pessoa estudada, uma pessoa com tanto conhecimento, uma pessoa conhecida no Brasil inteiro, uma pessoa que poderia estar palestrando e dando conferência todo o tempo. Isso aconteceu quando ele estava ainda na África, quando ele estava lá passando pelas experiências de malária. Então ele disse, olha, é verdade, eu tenho dado conferência, eu tenho viajado. Ele falou, então por que você não deixa aquilo lá, rapaz? Você está morrendo ali, os teus filhos crescendo naquele meio, descalço, correndo, com aquele bando de gente, tudo doente, mas como que você permite isso? A tua esposa, uma mulher bonita, o lugar dessa mulher é no shopping center, não é lá na selva não é? E todo esse assédio, mas deram muita ênfase nos estudos dele, na capacidade que ele tinha, em tudo que ele havia adquirido. E ele disse, olha, realmente eu tenho esse estudo, eu me formei, me aprofundei mais, porém tudo isso só tem sentido se eu estiver lá. Se eu estiver aqui, isso não vale. E nós vemos que muitas ocasiões em nossas vidas, às vezes nós somos assediados. Você sabe, você que é jovem, está na escola, está na universidade, você sabe o assédio que recebe para negociar aqueles princípios que você aprendeu. Você que trabalha numa empresa, muitas vezes vemos situações onde o assédio vem para poder empurrar-nos a fazer coisas que não devemos fazer. Você é empresário e tem uma empresa. Foi muito interessante o texto que o pastor Carlos leu sobre Miqueias. Quando ele começou a fazer a introdução, eu já falei, está falando sobre o Brasil? Não, ele está falando sobre a época de Miqueias. Muitas vezes nós olhamos ao redor e não vemos uma pessoa íntegra em quem confiar. E Deus nos chama a dar mais importância nas coisas do alto do que nas coisas terrenais. E Deus é tão maravilhoso que quando nós honramos o nome dEle, quando nós glorificamos o nome dEle, através das nossas atitudes, através do nosso testemunho, Ele é fiel. E Ele nos traz esta alegria, essa paz de saber, eu fiz o que era correto. Quantas vezes nós fazemos o que não é correto, nos saímos bem, ganhamos aquilo que a gente queria, mas quando a gente chega em casa, se realmente amamos o Senhor, se realmente um dia Ele veio à nossa vida, nos tocou, nos levantou daquele lugar onde estávamos, e o Espírito de Deus habita em nós, no momento que a gente chega ali na cama para dormir, algo começa a remoer por dentro. E Deus nos está chamando a ser pessoas que possam dormir em paz, que possamos chegar à noite depois de um dia de trabalho e dizer, hoje eu fiz o que era correto diante dos olhos de Deus. E se não fazemos,
chegar ao ponto de falar: Senhor, hoje eu errei, eu peço perdão, dá-me forças para amanhã não voltar a fazer esse erro. Não vamos negociar, meus irmãos, as coisas espirituais que temos, os tesouros que temos, pelas coisas carnais. Isso me lembra muito aquele personagem do filme O Senhor dos Anéis, o Sméagol, que ele via o anel como tesouro e ele fazia o que fosse por aquele tesouro. Muitos crentes não estão fazendo nada pelo tesouro que temos no Senhor. Outro ponto muito importante que eu vejo nesse texto também é que nós menosprezamos a promessa. Nós menosprezamos as coisas de Deus. Não podemos, em primeiro, colocar as coisas espirituais em segundo lugar e trocá-las pelo carnal, pelo desejo pessoal, mas também, muitas vezes, nós fazemos isso porque nós menosprezamos as coisas de Deus. Por exemplo, um jovem adolescente que se levanta e diz: papai, eu quero ser um missionário. Meu Deus, o que esse menino está dizendo? Podia ser tanta coisa nessa vida, vai ser missionário. Nós menosprezamos as coisas com conotações espirituais. Olha, pai, eu vou lá com a equipe, um pessoal está se juntando toda sexta-feira e nós estamos orando, nós estamos buscando a Deus. Tem gente que fica triste, fala: pai, tem que aproveitar a vida, tem que ficar dentro da igreja orando o dia inteiro. Nós colocamos as coisas espirituais como algo menor, inferior. Nós temos essa escola de discipulado, que nós trouxemos essa equipe, e como eu disse antes, a maioria deles tem 18 anos. E é uma fase na vida onde você está deixando uma etapa e entrando em outra. Só que essa etapa que nós estamos entrando muitas vezes, quando temos essa idade, é uma etapa que vai muitas vezes dizer o que vai acontecer no teu futuro. É a universidade que você vai estudar, então você vai decidir se você vai ser médico, psicólogo, engenheiro, arquiteto. E ali você estuda, depois você faz uma pós-graduação, um mestrado, chega ao doutorado, se for o caso, e isso para o resto da sua vida. E se eu pedisse aqui para alguém levantar a mão que na época da universidade já tinha um pouco decidido, fez a universidade, está trabalhando até hoje na mesma área, muitas pessoas levantariam as mãos. E é um momento crucial na vida do crente, é um momento onde nós tomamos decisões seríssimas para o futuro da nossa vida. E eles decidiram, antes de dar esse passo, passar um período com Deus, dedicar 6 meses da vida deles para poder estar mais perto de Deus, para se fortalecer no Senhor, para aprender de Deus, para ajudar o próximo, para sair lá da Espanha. No caso da Beth e do Nate, eles vieram do Canadá e dos Estados Unidos para a Espanha, da Espanha para o Brasil. E agora, quando voltarem para a Espanha, no dia 28, estão descendo para Marrocos. 6 meses para poder ter uma experiência impactante nas suas vidas. Para quando eles entrarem na universidade, eles realmente terem essa força no Senhor, de entender a identidade deles e o destino deles. Mas muitos passam dificuldades porque, o que você vai fazer? Vai perder 6 meses da tua vida. Você podia prestar vestibular antes, você podia fazer isso aqui, você não pode perder 6 meses. E eu sempre digo, você não está perdendo 6 meses, você está ganhando 6 meses. Porque esses 6 meses pode transformar a tua vida de uma maneira radical, porque você está parando tudo para estar com o Senhor. Mas às vezes as coisas espirituais são menosprezadas. Tem uma situação com o irmão que ele está passando algumas dificuldades e os meus pais se queixam muito. Ele não vai para frente, ele não arruma trabalho, não faz isso, não faz aquilo, não faz... E sempre com a reclamação. Meu irmão liga: olha, pode mandar uma ajuda que eu estou passando essa dificuldade com meu filho, ele precisa de um remédio. E eu sempre que falo com meus pais, às vezes eu escuto uma certa reclamação, e é verdade, às vezes a gente desanima. Mas eu disse para o meu pai dessa vez, eu falei: olha, a gente tem que agradecer a Deus porque ele está na igreja, porque ele ama o Senhor. Porque imagina receber o e-mail que em vez de pedir R$100 para comprar um remédio, é a esposa dele dizendo que ele sumiu de casa com a droga, que está envolvido com crime. Então, graças a Deus que ele está no Senhor. E agora a gente pode colaborar, ajudar, orar por ele, dar um conselho. Mas muitas vezes nós olhamos o espiritual com menosprezo. A carreira ministerial, às vezes, é para aqueles que não têm o que fazer. E achamos que outras coisas são muito mais valorizadas do que a área da Bíblia, das coisas espirituais. E nós devemos olhar o Senhor como primeiro e as coisas espirituais
como primeiro. Todos nós podemos cair nesse erro que caiu Esaú, de vender a nossa primogenitura. Olha o texto que diz: Jacó deu a Esaú o pão e o guisado e a lentilha, e ele comeu e bebeu, e levantando seguiu seu caminho. Assim desprezou Esaú seu direito à primogenitura. Menosprezar quer dizer dar menos valor do que tem, que nós estamos falando das coisas espirituais. Agora é interessante, eu quero só expressar para os irmãos o que foi que Esaú desprezou. Porque às vezes a gente fala primogenitura. Quantos aqui nós temos que somos filhos primogênitos? Levante a mão, primeiro filho, né? Hoje na nossa sociedade, foi o primeiro. Normalmente foi o que mais apanhou, né? Esse é o direito de primogenitura, né? Foi o cobaia, a mãe e o pai não sabia, então. Aí vem o segundo, apanha menos. Aí vem o caçula e tem tudo que quer. Então esse negócio de primogenitura, eu acho que não está muito, deveria ser o caçula, né? Mas na época que foi vivida essa história que nós acabamos de ler, eu vou expressar aqui um escrito para os irmãos entenderem a dinâmica. Esaú, você vai fazer o seguinte, Jacó dizendo para Esaú, tá certo? De todos os bens que o nosso pai tem, quando ele morrer, eu ficarei com o dobro do que você. Quando nosso pai morrer, eu serei o sacerdote e profeta da família. Sendo assim, serei o líder espiritual com privilégios únicos diante de Deus. Deus prometeu fazer da descendência de Abraão, nosso avô, uma nação grande, e de hoje em diante você não contará, e nem terá lugar entre os pais dessa grande nação que Deus irá formar. Deus prometeu dar ao mundo um Messias, e em lugar que você seja um dos seus progenitores, serei eu. Nossos filhos e netos, quando orarem ao Senhor, eles dirão: Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. Não dirão Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Esaú. E tudo isso, eu te dou um prato de lentilha. Você troca comigo? E ele, tão tranquilamente, com a fome desesperadora, trocou a sua primogenitura. É igual àquela pessoa que conseguiu economizar por vários anos para ir para um cruzeiro, era o sonho dele. E ele conseguiu comprar a entrada, a passagem para passar um tempo num cruzeiro. E ele chegou até o cruzeiro, mas no caminho ele encheu a mochila dele de pão com mortadela. Porque ele disse: eu só tenho dinheiro para o cruzeiro, não tenho mais nada para comer. Mas como ele queria tanto ir para lá, ele encheu de pão com mortadela. Aí você já sabe que na mochila a temperatura, aquela mortadela já fica um pouco diferente. Uma cor um pouco, mais, não sei nem como vou dizer, verde, que às vezes não chega a ficar verde, fica um pouquinho menos verde. E passou um dia, ele tomou café da manhã, era o pão com a mortadela, o almoço o pão com a mortadela e o jantar com o pão com a mortadela. Até que ele descobriu uma maquininha que fazia aquelas tostadas, Então botou o pão ali, ficou mais torradinho, ficou o pão com mortadela um pouquinho mais gostoso. E ele tomava o famoso, como nós temos, suco de torneira, Ele pegava um copo, enchia de água e tomava. Chegou 4 dias, ele já não aguentava mais o pão com mortadela. E a mortadela já estava nem verde, já tinha passado. E até que ele vai num senhor e diz assim: olha, eu sei que vocês têm vários restaurantes aqui, eu podia almoçar num restaurante, nem que eu lave pratos depois e tal. Ele falou: mas por que o senhor está falando isso? Não, porque eu consegui comprar a minha entrada no cruzeiro, estou desfrutando muito, mas eu não tenho o suficiente para poder fazer as refeições. Ele: você pode trazer o seu bilhete? Ele trouxe. Falou: e o senhor não está comendo porque está tudo incluído na tua passagem. Meus irmãos, muitas vezes nós desprezamos a totalidade da vida com Deus porque nós estamos dando valor a outras coisas, ou porque a gente não dá o valor suficiente às coisas de Deus. Vamos abraçar. Quando Deus te chamou, quando Ele te tocou, quando você, tocado pelo Espírito de Deus, reconhece a condição de pecador e abraça essa salvação maravilhosa do Senhor, existem muitas promessas do Senhor. A Bíblia de Gênesis e Apocalipse nos mostra. Não desprezemos essas promessas. Eu conheço muitas pessoas que têm anos de igreja e não leram nunca a Bíblia inteira, onde contém as promessas, e buscamos por aí essas promessas. Eu quero ler com os irmãos alguns textos
finalizando, porque quando nós falamos de promessas, quando nós falamos de coisas boas que Deus pode nos oferecer, parece que são menores àquelas que nós achamos que são mais vistosas. Mas eu quero ler alguns textos para mostrar como Deus proporciona às nossas vidas bênçãos incomparáveis com qualquer outra coisa. Eu vou ler vários textos de Colossenses, vamos lá no 2, do 8 ao 10, depois o 3, do 1 ao 3 em diante, diz assim: tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo rudimentos desse mundo e não segundo Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e teneis vossa plenitude nele, que é o cabeça de todo o principado e potestade. Aqui diz que Deus é o nosso tudo. Colossenses 3, se pois fosse ressuscitados justamente com Cristo, buscais as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não das que são da terra. Porque morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Exterminais, pois, as vossas inclinações carnais, a prostituição, a impureza, a paixão, a vil concupiscência, a avareza e a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes quando vivíeis nela. Mas agora despojai-vos também de tudo isso, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes de vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do homem velho com os seus feitos, e os vestistes do novo, que se renova para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, com os eleitos de Deus, santos, amados, de coração compassivo, benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos. E se alguém tiver queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isso, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Cristo, para a qual também fostes chamados, em um corpo, domine os vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós ricamente, em toda a sabedoria. Ensinai-vos e admoestai-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão em vossos corações. E tudo quanto fizerdes, por palavras ou por obra, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando a Ele graças a Deus Pai. Essa é uma pequena porção do que o Senhor nos está chamando. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que roubava, não roube mais. Se tem alguém que tem algo contra, antes de vir ofertar ao Senhor, vai lá, arrume a tua situação. São coisas valiosas, são coisas maravilhosas. E como eu dizia no início sobre a crise espanhola, e mencionando que um dos motivos que nós vemos até onde foi chegando a situação, é porque realmente se trocou os valores de Deus pelos valores carnais. As coisas de Deus já não têm aquele valor que tinha antes, e Deus nos chama, como igreja, como povo, fazer a diferença na sociedade. Como missionário, existem muitas áreas da sociedade que eu não posso entrar. Na Espanha, existem muitas áreas que eu não posso entrar. Eu trabalho com evangelismo de rua e alcanço algumas pessoas. Estamos trabalhando com plantação de igreja entre universitários, também podemos alcançar algum deles. Desde que eu comprei a minha moto, estou com os motoqueiros de Cristo lá, estamos visitando presídios e estamos também alcançando algumas partes da sociedade. Mas não posso alcançar toda a sociedade, é impossível. Por isso que Deus chamou o corpo de Cristo, aqueles profissionais médicos, aqueles advogados, aqueles engenheiros, aqueles dentistas, aqueles psicólogos, para estar sendo luz naquele lugar e não deixar que aquele lugar
influencie a sua mente. Não nos conformemos com este mundo. Deixemos que Cristo nos transforme, para que a gente possa ser luz e que experimentamos essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não podemos ser uma luz debaixo da mesa, nem um sal que não salga. Não podemos ser como aquelas virgens que estavam despistadas. Pessoas chamadas por Deus, para a glória de Deus e para o trabalho de Deus. Baixemos nossas cabeças e vamos orar. Pai, nós te agradecemos, Deus, porque o Senhor nos chamou, a cada um de nós. Sabemos que somos escolhidos do Senhor, Pai. Isso é um privilégio, isso é uma bênção que não tem preço. Mas nós não queremos, Deus, estar com isso, abraçar essa situação e ser egoístas. Nós queremos viver a tua verdade. Um dia fomos transformados por ti. O Senhor nos ressuscitou, nos tirou daquele lugar de morte e nos deu vida. Mas essa vida, Senhor, é para algo. Não somente gozar contigo eternamente, mas nós temos que ser luz. Como diz a tua palavra, Senhor, que o Espírito veio sobre nós para ser testemunha. E nós queremos, Pai, cada um dos que estamos nessa manhã aqui, cada um daqueles que está de férias, hoje nós pedimos também, e o corpo de Cristo espalhado pela terra, Senhor, que possamos ser luz, que possamos ser sal, que possamos brilhar aonde estamos, no nosso local de trabalho, que possamos nos alimentar da tua palavra, para jamais trocar as coisas espirituais pelas carnais. Não queremos ser, Senhor, como Esaú. Não queremos, Deus, trocar as coisas maravilhosas que o Senhor tem para nós e através de nós, simplesmente para ter um lugar de trabalho melhor, simplesmente para ganhar alguns recursos mais. Queremos, Deus, viver na humildade do Senhor, talvez perder nesse mundo sim, mas para ganhar contigo. É o que eu te peço, Senhor, por essa igreja, por minha vida e pelo teu povo, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, reverendo Fernando, uma palavra boa, desafiadora que nos trouxe, e queremos aqui renovar o nosso compromisso como igreja parceira, compromisso a começar da oração. Aliás, nós vamos orar mais ainda pelo senhor, já que o senhor confessou que é motoqueiro agora também, nós vamos orar mais ainda para o senhor proteger a sua vida e o seu ministério. E conforme ouvimos, vamos deixar o pão com mortadela de lado e vamos para o banquete do mais de Cristo. Hino 135, enquanto iniciamos o cântico do hino, eu queria convidar o casal Jussara e Luiz César para virem aqui na frente, que eles estão fazendo 35 anos de casamento, e nós gostaríamos de dar graças a Deus pela vida de vocês, pela vida conjugal de vocês. Venham aqui na frente, enquanto cantamos o hino 135, vamos colocar-nos de pé. De Cristo eu quero ter, seu ensino receber, e da sua compaixão, e da sua mansidão. Mais de Cristo, mais de Cristo, mais do seu puro e santo amor, mais do bondoso Salvador. Mais de Cristo eu quero ver, nos seus passos prosseguir, sempre perto dele andar, seu amor manifestar. Mais de Cristo, mais de Cristo, mais do seu puro e santo amor, mais do bondoso Salvador. Nós te louvamos, Senhor, pela promessa que o Senhor fez de vida eterna, na qual se incluem todas as graças, toda a bondade, toda a verdade, toda a justiça, toda a retidão, e tudo nos foi outorgado de maneira absolutamente dadivosa,
Não é meritório, Senhor. Nada merecemos. Só a misericórdia do Senhor. Perdoa-nos, ó Deus, porque mesmo sendo alcançados por tamanha misericórdia, às vezes desprezamos, trocamos os valores, alternamos os princípios onde se sustenta a nossa vida, Senhor. E obrigado pela advertência que, por intermédio do Teu servo que ministrou-nos a palavra, vem ao nosso coração, para firmarmos mais ainda as nossas estacas, para estendermos bem forte as cordas dos valores que compõem a nossa vida, para estarmos seguros diante dos embates, dos abalos, diante da tormenta, do torvelinho, das situações que querem minar a nossa caminhada em Cristo. Que possamos, à luz desta narrativa que, pelo perpassar da história, tem servido de advertência, não trocarmos os nossos valores por um prato de coisa qualquer, Senhor, porque são passageiros, porque são prazeres que vão, porque são realidades que não ficam, Senhor. Nós te louvamos porque entre as bênçãos que o Senhor nos tem assegurado está a família, o lar, o casamento. E temos aqui uma prova inconteste da bênção do Senhor na vida desse querido casal, Jussara e Diácono Luiz César. Por esses 35 anos de vida conjugal firmados na Tua presença. Porque aprove ao Senhor constituí-los em família de Deus, pela bênção dos filhos, desta geração, ó Deus, que procede de corações que temem ao Senhor, e que Tu continues a abençoar esta casa, tornando-a próspera em todas as coisas do Senhor. Sejam eles continuadamente baluartes na Tua casa, servindo de todo o coração ao Senhor. E assim, ó Deus, no modelo desta família, a Tua bênção esteja sobre todas as famílias aqui representadas. Assim te pedimos, assim te agradecemos, no precioso nome do Senhor Jesus, hoje e sempre. Amém. Receba uma bênção. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo, seja sobre vós e sobre o povo de Deus espalhado pela terra,